Fala pessoal, professor Jaime na área novamente para mais uma aula de biologia e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a poluição do solo. Então o solo é formado a partir de rochas que com a ajuda do clima e de micro-organismos se transforma num material solto e macio. Então todo solo é originário de uma rocha, que foi originário através da ação do intemperismo e ação de micro-organismos e também ação das plantas. É composto de ar, água, matéria orgânica e mineral. Apresenta grande importância para o homem, pois dele retiramos parte da nossa alimentação. É um recurso finito e não renovável. Então o solo ele tem fim e ele não é um recurso renovável, como a água, por exemplo, que está em constante reciclagem. A água é um recurso infinito e renovável, embora a água potável ela possa vir a acabar. Por quê? Porque essa água ela vai se transformar numa água poluída ou numa água salgada. Mas a água, o elemento químico água, o recurso água, ele é infinito, ele é renovável. Já o solo, não. O solo não é um elemento, um recurso renovável. E é por isso que nós precisamos proteger. Então, tipos de degradação: erosão, metais pesados, lixo e agrotóxicos. Então, na erosão prejudica grandemente a fertilidade do solo pela retirada da camada de humus. O humus é a camada de nutrientes que vai existir no solo, deixando o solo pobre e improdutivo. É causada pela ação das águas das chuvas, rios, mares, geleiras pelo vento e pela ação do homem. Tudo isso pode causar a erosão. Agora nós temos aqui o lixo. O lixo pode ser classificado como doméstico, comercial, público, hospitalar e industrial. Então, o Brasil, 70% do lixo coletado no Brasil é jogado em lixões a céu aberto, contaminando o solo e, consequentemente, poluindo lençóis subterrâneos de água. Então, no Brasil, a gente tem uma grande cultura ainda de, de usar lixões. E esses lixões, o que vai acontecer? Você tem ali o lixo em cima do solo. Ah, mas esse lixo em cima do solo, como é que ele vai poluir os lençóis subterrâneos? Ele vai poluir através de um líquido que sai do lixo chamado de churume. O churume ele vai penetrar naquele solo e, consequentemente, ele vai poluir os lençóis subterrâneos. Antigamente você tinha uma questão melhor em relação à poluição, mas com o avanço principalmente do uso do plástico, então garrafas de plástico, bolsas de plástico, que demoram anos e anos, centenas de anos para poder dissolver, a quantidade de lixo se aumentou. Por quê? Porque a matéria orgânica, quando ela é soterrada, ela entra em decomposição e acaba virando adubo para o solo. Então a matéria orgânica, restos de alimento, eles vão, de certa forma, eles vão voltar a nutrientes no solo e vão adubar o solo, não vão causar um grande prejuízo. Agora, os outros tipos de poluição, como plástico ou poluição hospitalar, que é mais perigosa ainda, industrial, então, que você tem vários componentes químicos, isso vai causar uma grande degradação e poluição do solo. Então, aqui nós temos o aterro sanitário. Os aterros sanitários são construídos com procedimentos de segurança, diminuindo o contato das pessoas com o lixo. Possuem sistema de drenagem e tratamento dos resíduos. Então, no aterro sanitário, ele é diferente do lixão. Muita gente confunde aterro sanitário com o lixão. Por quê? Porque aquele aterro sanitário ele é preparado. Ele, antes de servir como aterro sanitário, se cava ele, coloca uma cobertura de plástico embaixo do solo para que o chorume ele não seja que o churume não passe
para os lençóis freáticos. E há uma drenagem desse chorume que acabe penetrando no solo. E todo aquele solo ali é revolvido para poder haver uma dissolução desse material, além da coleta que as pessoas vão lá e fazem. O lixo é lançado ao solo e coberto com terra e comprimido. Então o lixo é jogado ali no aterro sanitário e ele é recoberto por terra, porque também o lixo a céu aberto ele vai atrair vários animais, como ratos, moscas, baratas e vários que podem transmitir doenças. Então, no aterro sanitário tem eles vão revolver isso daí. Por isso que é muito importante hoje em dia a gente ter a questão da reciclagem. A reciclagem e a separação do lixo, a separação do que é orgânico, do que é vidro, do que é plástico. Aí muita gente vai falar, tá, mas eu vou separar, mas na hora que o lixeiro passa, não existe uma coleta seletiva. Em alguns lugares tem, mas na grande maioria não existe uma coleta realmente seletiva. Um caminhão para lixo orgânico, um caminhão para vidro, um caminhão para plástico, realmente não tem. Mas o que acontece? Por mais que não tenha, quando você coloca esse lixo separado, existem os catadores de lixo, né? Os catadores lá nos próprios aterros sanitários, os catadores que fazem, que catam aquilo ali para reciclagem. Então facilita o trabalho dos catadores. Porque se ele encontra uma bolsa que só tem plástico, ele vai pegar aquela bolsa, é muito mais fácil do que ele pegar e ter que separar do plástico, matéria orgânica, do vidro, do papel, beleza? Então, você fazendo a separação desse material já ajuda no trabalho de quem faz a coleta seletiva, no caso, nos aterros sanitários. Metais pesados. Então, ó, mercúrio é largamente utilizado em indústrias e em garimpos para separação de impurezas. Então, o mercúrio ele é largamente utilizado, tá? No minério, principalmente de ouro. O chumbo é utilizado na fabricação de pilhas e baterias. E quando acaba uma pilha, o que a gente faz? A gente pega aquela pilha e joga diretamente dentro da lixeira. Não é o ideal. Tá? A pilha e bateria elas devem ser jogados em locais de coleta realmente de pilha e baterias. Existem às vezes alguns mercados, algumas lojas que se você for lá tem uma caixinha só para recolher esse tipo de material. Tanto pilha quanto bateria de celular. Bateria de carro normalmente ela quando você compra a bateria na base da troca. Então é difícil você ver alguém jogando uma bateria de carro fora, porque você compra na base da troca. Se você não tiver para trocar, a bateria de carro sai mais caro. Mas bateria de celular, pilha e tudo que a gente joga diretamente no lixo, você pode guardar e numa loja e jogar no local correto. Agrotóxicos. Produtos utilizados para combater seres vivos que prejudicam plantações ou animais de criação. Então, são vários agrotóxicos que são jogados nas plantações para poder aumentar o lucro do agricultor, porque existem várias pragas que vão se alimentar daquelas plantações e vai fazer com que o agricultor tenha um grande prejuízo. Recentemente, no último ano, foram liberados acho que cerca de 400 novos agrotóxicos a mais liberados no uso do plantio. Agrotóxicos, isso no Brasil. Agrotóxicos proibidos no restante do mundo foram liberados. E isso pode causar graves problemas para as plantações, para os animais e para quem come esses alimentos. Então, por isso que hoje em dia existe uma grande parte da população que prefere ingerir os chamados alimentos orgânicos. Ao meu ver, é um nome meio errado, porque se é orgânico, qualquer alimento que venha de algum organismo vivo, ele é orgânico. Vem de um organismo, mas tudo bem. Eles falam que um alimento orgânico é aquele alimento que vem de uma plantação que não usou agrotóxico. Então, existem técnicas de plantações, né, que você não utiliza agrotóxico, embora são técnicas que acabam sendo mais caras, onde o cultivo não é em grande escala, não é em larga escala,
Então, os alimentos orgânicos acabam sendo mais caros, mas são alimentos livres de agrotóxicos. Podem ser denominados como inseticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas e etc. Dependendo do tipo de micro-organismo que ele está matando, ele vai receber um nome diferente. E é lógico que isso também vai poluir os rios, porque esses agrotóxicos eles são jogados ali na plantação e com a chuva e irrigação, esses agrotóxicos acabam sendo levados para os rios, além de poluição também do solo. O processo de modernização da agricultura introduziu o uso de adubos químicos e herbicidas. O Brasil é o quinto maior consumidor, movimentando cerca de 2,5 bilhões de consumo na agricultura. Somente 0,1% atinge o alvo específico, enquanto 99,9% se acumulam em solos e água. Então, cerca de grande parte desses adubos químicos e herbicidas, ou seja, 99%, se acumulam em solo e água e acaba não gerando resultado nenhum. Então, às vezes também essa adubação química que faz com que o alimento cresça mais rápido, embora ele cresça mais rápido, mas em questão de saudável menor, ele pode causar um grande prejuízo para o solo e para a água. E existem meios de descontaminação do solo. Biodegradação. Atividade microbiana na eliminação de produtos químicos do ambiente. Então, pode ser usado algumas espécies de bactérias para a retirada desses produtos químicos do ambiente. Então, existe uma grande quantidade de cientistas estudando esse tipo de ação. E outro tipo de ação também é a biorremediação, que é o emprego dos micro-organismos para a remediação de locais contaminados devido ao uso dos agroquímicos. Então, alguns micro-organismos, como bactérias e fungos, eles podem ser usados em certos locais para eles vão metabolizar esses componentes químicos que degradaram aquele solo. Então, nem sempre fungos e bactérias vão ser prejudiciais. Esses aqui, no caso, são benéficos. Eles vão atuar ali no solo, absorvendo, no caso, eles vão digerir, faz parte da alimentação deles, digerir esses agroquímicos. E esses fungos e bactérias não vão agredir as plantações. E é isso aí, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like esperto e até a próxima, galera. Fui!